acordei cedo durante anos. Não porque eu era disciplinado por natureza. Acordei cedo porque percebi que ninguém ia fazer isso por mim. Ninguém ia depositar dinheiro na minha conta enquanto eu dormia até tarde reclamando da vida. Comecei sem nada, sem herança, sem contatos, sem padrinho político, sem sorte. Comecei com um salário medíocre e uma certeza: se eu continuasse gastando tudo que ganhava, ia morrer pobre. Simples assim. Não tinha plano B, não tinha rede de segurança. Tinha apenas a decisão de que ia acumular capital, mesmo que isso significasse viver pior do que meus colegas de trabalho. Cortei tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Cortei restaurante, cortei cinema, cortei roupa nova, cortei cerveja com os amigos, cortei carro novo, cortei viagem de final de ano. Cortei tudo que não fosse absolutamente essencial para sobreviver. Meus colegas achavam que eu era louco, achavam que eu estava guardando dinheiro para quê? Para morrer rico, para não aproveitar a vida. Eles não entendiam, eu não estava guardando dinheiro, eu estava comprando liberdade. Cada real que eu não gastava era um tijolo na fundação do meu patrimônio. Cada renúncia era um investimento no meu futuro. Mas eles não viam assim. Eles viam um cara estranho que levava marmita para o trabalho enquanto todo mundo pedia comida no restaurante. Eu via eles gastando R$300 por mês em almoço. R$300, 12 vezes por ano. R$3.600 jogados fora. Eu pegava esses R$3.600 e investia, ano após ano. Enquanto eles reclamavam que não conseguiam juntar dinheiro, o primeiro ano foi brutal. Eu consegui juntar R$12 mil. R$12 mil em 12 meses. R$1.000 por mês. Parecia muito na época. Parecia que eu estava fazendo um esforço gigantesco e estava... Mas quando olhei o rendimento daqueles R$12 mil, percebi a verdade crua. Os juros compostos não existem quando você tem pouco dinheiro. 1% ao mês sobre R$12 mil são R$120. R$120. Menos do que eu economizava pulando 2 idas ao restaurante. Os juros compostos eram irrelevantes. O que importava era o meu trabalho. O que importava era quanto eu conseguia cortar dos gastos. O que importava era quanto eu conseguia aportar. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. No começo você está sozinho. O dinheiro não trabalha por você. Você trabalha pelo dinheiro. Você rala, você corta, você renuncia. E os juros compostos ficam ali, discretos, quase invisíveis, esperando você acumular massa crítica. Vi gente desistir nessa fase. Vi gente juntar 20 mil, 30 mil, 40 mil reais e largar tudo porque não estava valendo a pena, porque os rendimentos eram baixos, porque parecia que nunca iam chegar em lugar nenhum, porque o sacrifício era muito grande para um resultado aparentemente pequeno. Eu não desisti. Não porque eu era forte, não porque eu era inteligente. Desisti porque entendi uma coisa: se eu parasse, voltaria a ser pobre. Se eu gastasse aqueles 40 mil reais em um carro usado, voltaria a ser pobre. Se eu usasse aquele dinheiro para dar entrada num apartamento financiado, voltaria a ser pobre, porque teria voltado ao ciclo de gastar tudo que ganho. Então eu continuei. Ano 2, mais 12 mil reais aportados. Mais 24 mil reais no total, mais alguns juros. Agora eu tinha 26 mil reais. 26 mil reais, rendendo 1% ao mês, davam 260 reais. Ainda era pouco, ainda era ridículo perto do meu esforço, mas era o dobro do ano anterior. E eu entendia a matemática básica. Se o dobro de pouco é pouco, o dobro de muito é muito. Continuei cortando, continuei aportando, continuei vivendo abaixo do padrão. Meus colegas compraram carros, eu continuei de ônibus. Meus colegas viajaram para a praia, eu continuei em casa. Meus colegas trocaram de celular, eu continuei com o mesmo aparelho velho. Eles me chamavam de mão de vaca, me chamavam de soviético, me chamavam de louco. Eu não ligava, porque eu sabia o que eles não sabiam. Eu estava construindo algo, eles estavam consumindo. Eu estava plantando, eles estavam colhendo antes da hora. Ano 3, mais 12 mil reais aportados. Agora eu tinha 40 mil reais. 40 mil reais rendendo 1% ao mês, davam 400 reais. 400 reais. Ainda era menos do que eu aportava por mês, mas era 1/3 do meu aporte.
Os juros compostos começavam a aparecer. Não eram grandes, não eram impressionantes, mas existiam. E aqui está a parte que ninguém fala. Essa fase é psicologicamente devastadora. Você está fazendo tudo certo, está cortando gastos, está aportando religiosamente, está investindo de forma inteligente. E o resultado parece pequeno, parece que você está andando devagar, parece que vai demorar uma eternidade para chegar em algum lugar. Seus amigos estão dirigindo carros novos, seus colegas estão viajando para o exterior, seus familiares estão comprando casas financiadas e você está ali juntando migalhas, sentindo que está perdendo a vida. Essa é a fase onde a maioria desiste. Não porque são fracos, não porque não entendem juros compostos. Desistem porque a pressão social é gigantesca. Desistem porque parece que estão fazendo sacrifícios enormes para resultados ridículos. Desistem porque olham para os lados e veem todo mundo aproveitando a vida enquanto eles estão se privando de tudo. Eu não desisti, continuei. Ano 4, mais 12 mil reais. 54 mil reais no total. 540 reais por mês de rendimento. Ano 5, mais 12 mil reais. 68 mil reais no total. 680 reais por mês de rendimento. 680 reais. Mais da metade do meu aporte mensal. Os juros compostos começavam a trabalhar de verdade. Não eram espetaculares. Não eram suficientes para me aposentar, mas estavam lá. Visíveis, reais, tangíveis. E algo mudou na minha cabeça. Percebi que o jogo estava virando. Percebi que o dinheiro estava começando a me ajudar. Percebi que cada real que eu aportava agora tinha mais impacto do que os primeiros reais que eu tinha aportado 5 anos atrás. Mas o mais importante, percebi que se eu tivesse desistido no ano 2 ou no ano 3, teria perdido tudo isso. Teria voltado a estaca zero. Teria voltado a ser um gastador compulsivo vivendo de salário em salário. Ano 6, 82 mil reais, 820 reais por mês de rendimento. Agora os juros compostos já representavam 2/3 do meu aporte. Isso mudou tudo. Mudou minha mentalidade, mudou minha motivação, mudou minha disciplina. Porque agora eu via o resultado. Agora eu sentia o impacto. Agora eu percebia que o sacrifício estava valendo a pena. Não porque eu tinha ficado rico, não porque eu podia parar de trabalhar, mas porque o dinheiro estava finalmente fazendo sua parte. Ano 7, 97 mil reais, 970 reais por mês, quase R$1.000 de rendimento, quase o mesmo valor que eu aportava mensalmente. Os juros compostos agora dobravam o meu esforço. Cada R$1.000 que eu colocava se transformava em R$2.000 de impacto no meu patrimônio. E então chegou, ano 8, 100 mil reais, 100 mil reais no patrimônio, R$1.000 por mês de rendimento, um salário mínimo de renda passiva. Não era muito, não era suficiente para viver, mas era um marco, era a prova de que eu tinha conseguido, era a prova de que a disciplina funcionava, era a prova de que os juros compostos existiam. Olhei para trás, 8 anos de sacrifício, 8 anos de renúncia, 8 anos de cortes, 8 anos vivendo abaixo do padrão, 8 anos ouvindo piadas, 8 anos sendo chamado de louco, 8 anos sozinho nessa jornada. E valeu a pena, não porque eu tinha ficado rico, mas porque eu tinha provado para mim mesmo que era possível, que eu era capaz, que a matemática funcionava, que a disciplina vencia. Meus colegas ainda estavam no mesmo lugar, ainda estavam gastando tudo que ganhavam, ainda estavam reclamando que não conseguiam juntar dinheiro, ainda estavam presos no ciclo de consumo. E eu tinha rompido esse ciclo. Esses primeiros 100 mil foram os mais difíceis da minha vida. Não porque exigiam conhecimento técnico, não porque exigiam estratégias complexas. Foram difíceis porque exigiam disciplina bruta, porque exigiam renúncia constante, porque exigiam fé em um processo que parecia não funcionar. Os juros compostos nessa fase são uma piada, são irrelevantes, são insignificantes. O que importa é quanto você consegue cortar, quanto você consegue aportar, quanto você consegue resistir à tentação de gastar. E aqui está a verdade brutal.
Se você não consegue juntar os primeiros 100 mil, não vai conseguir juntar os próximos. Porque os primeiros 100 mil exigem disciplina pura, exigem sacrifício puro, exigem vontade pura. Os próximos 100 mil são mais fáceis porque o dinheiro ajuda, mas os primeiros dependem apenas de você. Eu fiz isso sem ajuda, sem herança, sem sorte. Fiz porque decidi que ia fazer, fiz porque cortei tudo que podia cortar, fiz porque vivi anos abaixo do meu padrão, fiz porque ignorei as críticas, fiz porque entendi que ninguém ia fazer isso por mim. E se você quer construir riqueza, precisa fazer o mesmo, precisa cortar, precisa aportar, precisa resistir, precisa ter disciplina quando os juros compostos ainda não existem. Precisa acreditar no processo quando o resultado ainda é invisível. Precisa continuar quando todo mundo ao seu redor está desistindo. Os primeiros 100 mil são suor, são sacrifício, são renúncia, são disciplina. Os juros compostos aparecem depois, muito depois. E se você não aguentar a fase do suor, nunca vai ver a fase dos juros compostos trabalhando a seu favor. O ponto de virada, quando o dinheiro passa a ajudar. Cheguei em 100 mil reais. Finalmente. 8 anos de luta, 8 anos de cortes, 8 anos de disciplina e algo mudou. Não foi uma mudança física, não foi uma mudança externa, foi uma mudança mental, uma mudança profunda na forma como eu vi o dinheiro. R$1.000 por mês de rendimento. R$1.000. O mesmo valor que eu aportava. Isso significava que cada real que eu colocava agora se transformava em R$2 de impacto. O dinheiro estava finalmente fazendo sua parte. O dinheiro estava finalmente trabalhando comigo. Antes disso, eu era o único lutador na arena. Eu cortava gastos, eu trabalhava horas extras, eu aportava religiosamente e o dinheiro ficava ali, parado, rendendo migalhas. Mas agora era diferente. Agora eu tinha um parceiro que rendia o mesmo que eu aportava. E isso mudou tudo. Mudou minha motivação, mudou minha disciplina, mudou minha visão de futuro, porque agora eu via o resultado. Agora eu sentia o impacto. Agora eu percebia que a máquina do juro composto estava começando a funcionar de verdade. Fiz as contas. Se eu continuasse aportando R$1.000 por mês e os juros compostos continuassem rendendo 1% ao mês, em quanto tempo eu dobraria meu patrimônio? 3 anos. 3 anos para chegar em 200 mil. Metade do tempo que levei para chegar nos primeiros 100 mil. Isso não era sorte, não era mágica, era matemática pura. Era a consequência direta de anos de disciplina. Era o resultado de ter aguentado a fase mais difícil. Era a recompensa por não ter desistido quando parecia que nada estava acontecendo. Continuei cortando gastos, continuei aportando, mas agora era diferente. Agora eu vi o progresso, agora cada aporte tinha mais impacto. Agora cada mês o patrimônio crescia mais rápido. Não porque eu estava trabalhando mais, mas porque o dinheiro estava trabalhando comigo. 110 mil, 120 mil, 130 mil, o patrimônio crescia. E quanto mais crescia, mais rápido crescia. Porque os juros compostos não são lineares, são exponenciais. Cada real a mais no patrimônio gera mais juros. E esses juros geram mais juros. E assim por diante. Meus rendimentos mensais ultrapassaram R$1.000. 1.100, 1.200, 1.300. Agora eu estava recebendo mais de rendimento do que aportava. O dinheiro estava trabalhando mais do que eu. Isso era incrível. Isso era libertador. Isso era o ponto de virada. Olhei para meus colegas. Eles ainda estavam no mesmo lugar. Ainda estavam gastando tudo que ganhavam. Ainda estavam reclamando da vida. Ainda estavam presos. E eu estava livre. Livre porque tinha feito escolhas diferentes. Livre porque tinha renunciado quando eles consumiam. Livre porque tinha plantado quando eles colhiam. Percebi algo importante. A diferença entre ricos e pobres não está na inteligência, não está na sorte, não está nas oportunidades, está na disciplina, está na capacidade de renunciar hoje para ter amanhã. Está na capacidade de aguentar a fase difícil até chegar na fase fácil.
Meus colegas eram inteligentes, eram esforçados, eram competentes, mas não tinham disciplina. Ganhavam bem e gastavam bem. Viviam no padrão máximo que o salário permitia. E por isso estavam presos. Presos ao salário, presos ao emprego, presos à vida que levavam. Eu tinha me libertado, não completamente, ainda precisava trabalhar, ainda precisava do salário, mas agora tinha uma alternativa, agora tinha um patrimônio que gerava renda, agora tinha uma base sólida que crescia sozinha. E o mais importante, agora a disciplina ficou mais fácil, porque eu via o resultado, porque eu sentia o impacto, porque eu percebia que cada sacrifício valia a pena, não era mais uma aposta no escuro, era uma certeza matemática. Continuei cortando gastos, mas agora não era mais sacrifício, era estratégia, era investimento, era construção de patrimônio. Cada real que eu não gastava se transformava em capital. E esse capital gerava renda, e essa renda gerava mais capital, e assim por diante. 150 mil, 170 mil, 190 mil. O patrimônio crescia cada vez mais rápido, porque agora os juros compostos estavam acelerando, porque agora cada aporte tinha mais impacto, porque agora o dinheiro estava trabalhando a todo vapor. E então chegou novamente, 200 mil reais, 2 anos e meio depois de ter chegado em 100 mil. Metade do tempo, mesma disciplina, mesmos aportes, mas resultado muito mais rápido, porque os juros compostos estavam fazendo sua mágica. 2 mil reais por mês de rendimento, 2 salários mínimos de renda passiva. Ainda não era suficiente para viver, mas era significativo, era real, era o dobro do que eu aportava. O dinheiro agora trabalhava 2 vezes mais do que eu. Olhei para trás novamente. 10 anos e meio desde o início. 10 anos e meio de disciplina, 10 anos e meio de renúncia, 10 anos e meio de cortes. E agora eu tinha 200 mil reais. E o mais importante, eu tinha entendido o jogo. O jogo não é sobre inteligência, não é sobre timing, não é sobre escolher as ações certas. O jogo é sobre disciplina, é sobre aportar constantemente, é sobre dar tempo para os juros compostos trabalharem, é sobre não desistir na fase difícil. Meus colegas ainda não entendiam, continuavam gastando, continuavam consumindo, continuavam presos e eu continuava avançando. Não porque eu era melhor, mas porque eu tinha feito escolhas diferentes. Porque eu tinha aguentado a fase onde os juros compostos não existiam. E agora eu estava colhendo os frutos. O ponto de virada não é mágico, não é sorte, é consequência. É o resultado matemático de anos de disciplina. É o momento em que o esforço acumulado começa a gerar resultados exponenciais. É quando você percebe que finalmente o dinheiro está do seu lado. E aqui está a parte mais importante. Se você desistir antes desse ponto, nunca vai experimentá-lo. Nunca vai sentir o que é ter o dinheiro trabalhando a seu favor. Nunca vai ver os juros compostos acelerando. Nunca vai chegar na fase fácil. Por isso, a maioria das pessoas morre pobre. Não porque não ganham dinheiro, mas porque desistem antes do ponto de virada. Desistem quando o sacrifício ainda parece grande e o resultado ainda parece pequeno. Desistem quando faltam apenas alguns anos para o jogo virar. Eu não desisti. Continuei e o resultado foi transformador. Não me tornei rico da noite para o dia, mas cruzei um limiar mental, percebi que estava no caminho certo. Percebi que era apenas questão de tempo. Percebi que a máquina dos juros compostos estava finalmente acelerada. Depois do sei em que, a máquina dos juros compostos acelera 200 mil reais, 2 mil reais por mês de rendimento. E o jogo mudou completamente. Não era mais sobre sobreviver. Não era mais sobre provar que funcionava, era sobre acelerar, era sobre multiplicar, era sobre construir riqueza de verdade. Continuei aportando 1.000 reais por mês, mas agora esses 1.000 reais eram irrelevantes perto dos 2 mil reais que o patrimônio gerava sozinho. O dinheiro estava trabalhando 3 vezes mais do que eu, 3 vezes. E quanto mais tempo passava, maior essa proporção ficava. 210 mil, 220 mil, 230 mil. O patrimônio crescia automaticamente. Eu quase não precisava fazer nada, apenas continuar aportando,
apenas não gastar, apenas deixar a máquina funcionar. E então percebi algo fundamental. Depois dos 100 mil, o jogo não é mais sobre aportar, é sobre não atrapalhar, é sobre não fazer besteira, é sobre deixar os juros compostos trabalharem sem interferência. Vi pessoas chegarem em 100 mil, 200 mil, 300 mil reais e destruírem tudo. Não porque eram burras, mas porque não aguentaram a tentação. Compraram carro, compraram casa, fizeram viagem cara, gastaram em status e voltaram à estaca zero. Eu não fiz isso. Continuei vivendo do mesmo jeito. Continuei cortando gastos. Continuei aportando. Continuei disciplinado, porque entendi que a verdadeira riqueza não está em gastar, está em acumular. Está em ter um patrimônio que gera renda, está em ter liberdade. 300 mil, 400 mil, 500 mil. O patrimônio dobrou novamente e dessa vez levou apenas 2 anos. 1/4 do tempo dos primeiros 100 mil. Mesma disciplina, mesmos aportes, mas resultado exponencialmente mais rápido. 5 mil reais por mês de rendimento. 5 vezes o meu aporte. O dinheiro estava trabalhando sozinho. Eu era apenas o jardineiro regando a planta. A planta crescia sozinha. Eu apenas não deixava morrer. E aqui está a grande lição. A riqueza não se constrói com trabalho. Constrói-se com capital. O trabalho serve apenas para gerar o capital inicial. Depois disso, o capital trabalha sozinho. Multiplica-se sozinho. Cresce sozinho. Meu salário continuava o mesmo, meus aportes continuavam os mesmos, mas meu patrimônio crescia cada vez mais rápido, porque os juros compostos são exponenciais, não são lineares. Cada real a mais gera mais juros, e esses juros geram mais capital, e esse capital gera mais juros. 600 mil, 700 mil, 800 mil. A aceleração era impressionante, era quase assustadora. Porque agora eu via o poder real dos juros compostos. Não era teoria, não era promessa. Era realidade matemática acontecendo na minha conta e então chegou o momento mais importante da minha vida financeira. O momento em que meu patrimônio começou a render mais do que meu salário. Não um pouco mais, significativamente mais. O momento em que percebi que eu não precisava mais trabalhar para viver. 8 mil reais por mês de rendimento. Meu salário era 6 mil. O patrimônio rendia mais, trabalhava mais, produzia mais. Eu tinha finalmente me tornado um capitalista de verdade. Não alguém que tinha capital, alguém que vivia de capital. Isso mudou tudo. Mudou minha relação com o trabalho, mudou minha relação com o dinheiro, mudou minha visão de vida, porque agora eu era livre, livre de verdade, livre para escolher, livre para dizer não, livre para viver como eu queria. Não larguei o emprego, não porque precisava, mas porque gostava, porque o trabalho agora era opcional. E quando algo é opcional, você faz melhor, faz com mais prazer, faz com mais liberdade. Continuei aportando, mas agora os aportes eram desnecessários. O patrimônio crescia sozinho, crescia mais rápido do que eu conseguia aportar. Os juros compostos tinham assumido o controle. Eu era apenas um espectador. 1 milhão de reais. 15 anos depois do início. 15 anos de disciplina. 15 anos de renúncia. 15 anos de cortes. E agora eu tinha 1 milhão de reais. E 10 mil reais por mês de renda passiva. Olhei para meus colegas. A maioria ainda estava presa ao salário, presa ao emprego, presa à vida que levavam. Alguns tinham salários maiores do que o meu, alguns tinham sido promovidos, alguns ganhavam 10, 15, 20 mil por mês, mas estavam presos, porque gastavam tudo, porque viviam no padrão máximo, porque não tinham patrimônio, porque dependiam do salário para manter o padrão de vida. E se perdessem o emprego, desmoronariam em meses. Eu era livre. Não porque ganhava mais, mas porque tinha patrimônio, porque tinha construído uma máquina de gerar renda, porque tinha plantado quando eles colhiam, porque tinha renunciado quando eles consumiam. A matemática dos juros compostos é brutal, é implacável, é exponencial. No começo, trabalha contra você, parece que não existe, parece que é mentira. Mas depois dos 100 mil, vira a seu favor. E quanto mais patrimônio você tem, mais rápido ela trabalha.
Os próximos 100 mil levam metade do tempo. Os próximos 200 levam metade do tempo novamente. E assim por diante. Até o ponto em que o patrimônio dobra a cada 2, 3 anos. Sem esforço adicional. Apenas pela força dos juros compostos. Mas a maioria das pessoas nunca experimenta isso. Porque desiste antes. Porque não aguenta a fase difícil. Porque não tem disciplina para chegar nos primeiros 100 mil. E sem os primeiros 100 mil, os juros compostos nunca aceleram. Continue investindo. 1.200.000, 1.500.000, 1.800.000, 2 milhões. O patrimônio crescia sozinho. Eu apenas observava. Apenas garantia que não fazia besteira. Apenas deixava a máquina funcionar. 20 mil reais por mês de renda passiva. 4 vezes meu antigo salário. E eu nem precisava trabalhar. O dinheiro trabalhava por mim. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Percebi que tinha vencido, não porque era rico, mas porque era livre. Livre para fazer o que quisesse, livre para trabalhar se quisesse, livre para não trabalhar se não quisesse, livre para viver como eu queria. E tudo começou com os primeiros 100 mil, com 8 anos de sacrifício, com 8 anos de disciplina, com 8 anos de renúncia. Se eu tivesse desistido no 3º ano, no 5º ano, no 7º ano, nada disso teria acontecido. Estaria preso como meus colegas, dependente do salário, sem liberdade. A mensagem é clara. O mais difícil não é multiplicar o capital, é não desistir antes dos 100 mil, é aguentar a fase onde os juros compostos não existem, é manter a disciplina quando parece que nada está acontecendo. É continuar aportando quando parece que não vale a pena. Porque depois dos 100 mil, a matemática joga a seu favor. Depois dos 100 mil, cada real tem mais impacto. Depois dos 100 mil, o tempo trabalha a seu favor. Depois dos 100 mil, você finalmente entende o que significa ser capitalista. Construir riqueza não é complicado. É simples. Corte gastos. Aporte constantemente. Invista em ativos que geram renda. Tenha paciência. Não faça besteira. Deixe os juros compostos trabalharem. E não desista antes dos 100 mil. Simples. Não fácil, mas simples.